A Joia da Alemanha, ou clímax do perfeccionismo durante a Segunda Guerra Mundial, concebida pela então indústria alemã para causar medo e respeito por onde navegasse. Seu nome impunha respeito e admiração até os dias atuais. Hoje, vamos falar sobre o navio militar alemão mais famoso daquele país em mais um episódio do quadro O que Aconteceu? Senhoras e senhores, o coraçado Bismarck. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, Príncipe de Bismarck, Duque de Lauenburg, foi um nobre, diplomata e político prussiano, uma personalidade internacional de destaque do século XIX. Essa informação foi retirada do Wikipedia, mas nosso foco não é a pessoa ou figura pública, e sim sobre algo que foi imponente em seu tempo: Bismarck, o encouraçado. Apesar de ser um tema complicado de abordar, dadas as políticas atuais em relação a conteúdos históricos, decidi fazer esse vídeo para mostrar um pouco da ascensão e queda de uma força de guerra que até então espantava o mundo. Mesmo mais discreta em relação à Força Aérea, o Exército Regular, a Marinha de Guerra Alemã, ou simplesmente Kriegsmarine, vinha construir navios com grandes capacidades bélicas e impressionantes, até que, dentre eles, surgiu o Bismarck. Os aliados temiam que esse navio e seu incrível poderio fizesse algum domínio sólido nos mares, uma vez que a ameaça real para os aliados seria que os alemães dominassem mesmo o Atlântico Norte, e daí sufocassem de vez a Inglaterra, que nessa altura já sofria de maneira até que penosa por outros ataques, mesmo que os U-Boats não fossem ainda a maior força de expressão atuante pela Kriegsmarine naquela região. Agora vamos abordar alguns aspectos técnicos do navio. Seus construtores foram a Blohm e Voss. Ao total durou 3 anos, ou de 1936 a 1939. Após isso ficou em serviço de 1940 a 1941. O encouraçado por padrão deslocava 41.700 toneladas, mas quando carregado, o peso passava a ser de até incríveis 50.300 toneladas, tendo como comprimento total de 251 metros com boca de 36 metros. Propulsado por 12 caldeiras Wagner, 4 turbinas a vapor, 3 hélices de lâmina, com velocidade máxima operacional de 30 nós. Vamos falar um pouco sobre os seus armamentos principais e secundários. O navio até então dispunha de 8 canhões SK C-34 de 380 mm como armamento principal, 12 canhões SK C-28 de 150 mm como armamento secundário. Agora sobre armamento antiaéreo: 16 Flak 38 de 105 mm, 16 Flak SK C-30 de 37 mm e 12 Flak 30 de 20 mm. Já sobre sua blindagem, o navio dispunha de um cinturão de 320 mm, na torre de artilharia 360 mm de blindagem, nos seus convéses de 50 a 120 mm, e ainda possuía 4 hidroaviões Arado AR-196, tendo como total tripulação de 2.500 marinheiros. Seu comandante, o capitão do mar Ernst Lindemann, sendo este o único em comando efetivo no navio quando em operação e também patrulha. Historicamente falando, o Bismarck já vinha de campanhas gloriosas no ano de 1940, porque conseguiu aterrorizar toda a frota inglesa e o alto comando ou mesmo o alto-almirantado inglês, que ficou realmente assustado com o tamanho poderio do navio. Mas isso tudo mudaria de forma muito drástica em maio de 1941, pois Lindemann, o comandante do Bismarck, o comandou na Operação Rheinburg. Foi nessa grande operação que ocorreu a batalha entre as forças marítimas alemãs de superfície contra as forças marítimas inglesas, ou, propriamente dito, os encouraçados Bismarck e Prince Eugen versus o HMS Hood e Prince of Wales. Nessa batalha, o então KMS Bismarck afundou com um disparo certeiro o navio HMS Hood, que literalmente se desintegrou. A essa altura, o Bismarck já se encontrava com danos devido à sua grandiosa batalha contra a frota inglesa. Nessa oportunidade, o seu fim já se encontrava a caminho, pois o porta-aviões Ark Royal, juntamente com seus aviões torpedeiros, lançaram o navio já muito avariado pelos ataques brutais, 9 torpedos. O navio conseguiu desviar de 8, sendo que o último conseguiu atingi-lo. Este causou danos e matou um marinheiro. Horas depois, já em outra batalha, o Ark Royal lançaria novamente mais ondas de aviões torpedeiros.
É relatado que os aviões torpedeiros iniciaram sua descida para atacar o alvo às 20 horas e 47 minutos, e tempos depois do lançamento, 2 torpedos atingiram o navio. Um atingiu o cinturão blindado e o outro atingiu um lugar próximo ao leme de direção, danificando assim seriamente, pois o navio ficou sem controle operacional, tornando-se assim praticamente um grande alvo em mar aberto. No dia seguinte a batalha continuou. Os navios ingleses disparavam, mas não conseguiam afundá-lo de forma efetiva, restando assim mais ataques com torpedos. As horas passavam naquela manhã de 27 de maio de 1941, quando próximo às 10 horas e 35 minutos, depois de muito avariado, o navio iniciava o embarcamento e consequentemente seu naufrágio. Também fora assim seu último suspiro de glória nos mares. O Bismarck, o joia naval alemã, encontrava ali o seu fim na história. Muitos anos se passaram desde a Segunda Guerra Mundial e começavam as explorações para reencontrá-lo em seu leito de descanso final. Isso aconteceu em 8 de junho de 1989, pelo então oceanógrafo Dr. Robert Ballard, o mesmo que conseguiu um feito histórico ao reencontrar também um navio muito famoso, o RMS Titanic. O Bismarck está atualmente a 4.791 metros de profundidade. Sua localização foi mantida em segredo, a fim de preservá-lo, tendo em vista que também é um túmulo para muitos dos tripulantes mortos em ação pelo seu país. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Espero vê-los em breve em outra história. Até logo mais, amigos.